eu me chamo Aline Couto, eu sou bióloga, mestre em ecologia e doutora em ciências biológicas e atualmente estou vinculada à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Juntamente com a bióloga Maria Tereza de Queiroz, gostaríamos de agradecer à organização do 5º Congresso Nacional de Entomologia Online pela oportunidade de estar aqui hoje, trazendo para vocês esse mini curso, intitulado Insetos, Características Gerais e Principais Ordens. O Taxon Hexapoda, ele é considerado por muitos autores como um subfilo dentro de Arthropoda, e apesar dos insetos serem os representantes mais conhecidos, existe uma outra classe chamada Entognata, que é formada por 3 ordens. Então, nele a gente vai ter a ordem Collembola, a ordem Protura e a ordem Diplura. Esses animais são muito semelhantes a insetos, mas eles têm uma característica que os diferencia. Ele tem as peças bucais no interior da cápsula cefálica, ao contrário dos insetos. Daí que vem o nome Entognata. Gnata tem a ver com peças bucais. Já a classe insecta, ela vai ser dividida em 3 subclasses. Então a gente tem a subclasse Archaeognata, a subclasse Zygentoma e a subclasse Pterygota. Então, nessa subclasse Pterygota está a grande maioria dos insetos, que são aqueles insetos que possuem asas, enquanto as 2 primeiras são insetos ápteros. Então, aqui só para vocês verem, são alguns representantes da ordem Collembola, da ordem Diplura e da ordem Protura. Os insetos, a classe insecta, ela talvez seja o grupo mais importante, mais diversificado e mais diverso dentro do reino animal. Existem hoje mais de 1 milhão de espécies descritas, que representam aí cerca de 75% de todos os animais conhecidos. E eles são dominantes não só em diversidade, não só em número de espécies, em riqueza, mas também em abundância. Então, eles vão representar, por exemplo, 40% da biomassa animal em florestas tropicais. Então, imagine que se a gente pegasse todos os animais existentes numa floresta tropical e pesasse isso, 40% desse peso, dessa biomassa, seria de insetos. Então, é um grupo realmente dominante em diversidade, em abundância. Os insetos, eles têm outra característica, eles são cosmopolitas. Então, a gente consegue encontrar insetos em todos os locais. Então, no interior de cavernas, em subsolos, no topo de montanhas, em lugares que são extremamente frios, em lugares que são extremamente quentes, então em geleiras, em fontes termais, em lagos glaciais, em poças de óleos, em desertos, em rios, em lagos, em regiões litorâneas. Existem alguns insetos que conseguem, inclusive, ficar na superfície oceânica durante uma parte da sua vida. Então, é realmente impressionante a capacidade que eles têm de ocupar os mais diversos espaços. E qual seria a razão, então, para esse sucesso tão grande dos insetos? Bom, existem algumas características, na verdade, é um conjunto de fatores que levou a esse sucesso tão grande do grupo. Então, a primeira característica seria a presença de um exoesqueleto quitinoso. A presença desse exoesqueleto é uma vantagem evolutiva muito importante, porque vai conferir não somente a proteção contra a predação, contra danos físicos, mas também vai proteger contra a desidratação e contra outros estresses fisiológicos. Vai garantir a proteção dos órgãos internos, a proteção contra patógenos e parasitas. Então, da mesma forma que a gente, quando tem um corte, esse corte serve como porta de entrada para bactérias, para alguns patógenos, para parasitas, com os insetos seria a mesma coisa. Então, esse exoesqueleto ajuda também nessa proteção. E serve também como um local que é mais rígido e que permite a inserção dos músculos. Outra característica é a miniaturização. Então, os insetos, a grande maioria dos insetos, eles tendem a ser muito pequenos. E isso é importante porque é uma característica que ajuda também nesse sucesso dos insetos, porque permite que eles tenham uma maior disponibilidade de nichos tróficos. Então, uma vez que o inseto é muito pequenininho, ele pode se abrigar, por exemplo, na fenda de uma árvore, embaixo de uma pedra, em locais que são muito pequenininhos. Representa também uma maior disponibilidade de recursos alimentares. Então, imagina, se para a gente uma folha de uma árvore é só uma folhinha, para um inseto é um verdadeiro banquete.
Então, a facilidade também de fugas de inimigos naturais, isso porque ele consegue encontrar refúgio com mais facilidade, abrigos com mais facilidades, é mais fácil dele se esconder. O deslocamento também com o auxílio dos ventos, como eles são muito pequenininhos e, consequentemente, mais leves, eles conseguem se deslocar distâncias maiores utilizando aí a força dos ventos. Os insetos eles também vão apresentar um corpo segmentado em 3 regiões, cabeça, tórax e abdômen, e a gente vai ver isso com um pouco mais de calma mais para frente. Mas ele tem também não só essas regiões do corpo separadas e especializadas, mas em cada região a gente vai encontrar apêndices especializados. Então, por exemplo, na região da cabeça a gente vai ter ali a presença de antenas, a presença de olhos compostos bem desenvolvidos, a presença de ocelos. No tórax a gente vai ter a presença das asas, a presença das pernas. As pernas são adaptadas ali a diferentes funções, então tem pernas adaptadas para saltar, tem pernas adaptadas para caminhar, tem pernas adaptadas para cavar. Eles apresentam uma taxa reprodutiva rápida, então é comum que os insetos eles tenham várias gerações ao longo do ano, ou seja, eles conseguem se reproduzir, né, várias vezes ao longo do ano e tem uma grande capacidade reprodutiva, ou seja, uma fêmea, ela quando coloca os ovos, ela geralmente coloca em uma grande quantidade de ovos. Isso favorece a heterogeneidade genética porque favorece a ocorrência de populações grandes, com bastantes indivíduos. Então isso favorece, obviamente, o indivíduo encontrar um parceiro sexual de outra população. Então isso vai favorecer a heterogeneidade genética. Os insetos eles apresentam também sistemas sensoriais e neuromotores bastante sofisticados. Então, ele tem uma série de estruturas e de apêndices e de órgãos que são especializados para a função sensorial. Então, a gente vai ter a presença de olhos compostos, de ocelos, de antenas, de cerdas. Então, uma série de órgãos e de estruturas que são aí especializadas e vão compor os sistemas sensoriais. A gente tem outra característica, que são os ovos bem protegidos em situações desfavoráveis. Então, existe uma série de estratégias que os insetos utilizam para poder proteger os seus ovos. Então, muitas vezes, eles chegam a carregar, por exemplo, os ovos junto com o indivíduo. É o caso, por exemplo, da barata d'água, que a gente está vendo aqui. Alguns colocam os ovos, por exemplo, na bainha das folhas e aí fica ali protegido, escondido de predadores. Alguns vão colocar na parte de baixo da folha. Alguns vão colocar em meio a palhiço ou no interior de troncos. Então, são mecanismos, né, e comportamentos que os insetos utilizam para que possam proteger aí os seus ovos e garantir um maior sucesso, né, reprodutivo. Outra característica que vai favorecer esse sucesso grande dos insetos os insetos eles têm mais de um tipo de desenvolvimento, mas um deles é o desenvolvimento por holometabolia. Esse holometabolia, que é também chamado de desenvolvimento completo, ele faz com que as formas jovens sejam muito diferentes das formas adultas. Então, um exemplo que é muito conhecido é o exemplo das borboletas, por exemplo. Então, a borboleta, na fase jovenzinha dela, ela está na fase de lagarta, e ela vai passar pela fase de ovo, a larva, a lagarta, a pupa e o adulto. E o adulto é muito diferente da lagarta. E eles são muito diferentes, e eles vão ocupar nichos diferentes e eles vão se utilizar de recursos alimentares também diferentes. Enquanto a lagarta ela vai se alimentar de folhas, o adulto, a borboleta adulta, ela vai se alimentar do néctar. E isso é importante porque vai fazer com que haja uma separação de nichos, então não há a competição intraespecífica. Então isso vai fazer com que os indivíduos jovens e adultos eles não vão competir pelo mesmo recurso. Então ajuda também, porque diminui a competição intraespecífica, eles têm mais chance de se manter ali no ambiente. A gente tem a coevolução com plantas e flores. Então a maior irradiação de insetos ocorreu a partir do surgimento das angiospermas, ou seja, das plantas com flores. Cerca de 70% a 80% das plantas que produzem flores, elas são polinizadas por insetos. E a natureza recíproca dessa interação, ela pode acelerar mudanças evolutivas em um ou em ambos.
Então, essa relação entre eles é tão próxima entre o polinizador e a planta que é polinizada que cada um vai agir como uma força seletiva sobre a outra. A gente tem um comportamento social, então alguns insetos, como por exemplo cupins, abelhas, formigas, eles vivem em uma sociedade que é extremamente organizada e formada por grupos de indivíduos que são diferenciados morfológicas e fisiologicamente e que são chamados de castas. E aí cada casta ela vai ter uma função ali dentro daquela colônia. Então, por exemplo, no caso dos cupins, a gente tem a caixa de soldados, a gente tem a caixa de operários, a gente tem a caixa de reprodutores e cada um tem uma função específica ali dentro daquela colônia. E esse comportamento social faz com que eles tenham mais chance de sobreviver. Então, a colônia ela funciona realmente como um superorganismo. E aí aumenta as chances de sobrevivência daqueles indivíduos, né? Porque uma casta ali acaba cuidando da outra. Então, elas dependem ali uma da outra e vivem todos juntos. A gente tem a presença de asas e o surgimento do voo. E, sem dúvida, essa é uma das principais características que levam a esse sucesso grande do grupo dos insetos. Então, os insetos eles foram os primeiros a explorarem o ambiente aéreo. A maior... a presença de asas e o surgimento do voo garantiu uma maior mobilidade, facilitando aí a localização de alimentos, a localização de parceiros sexuais, ajuda a fugir de predadores. Então representou aí um maior poder de dispersão, permitindo aí a exploração de muitos ambientes novos. A gente tem outra característica que é a eficiência na economia de água. Então, existem algumas estruturas que são chamadas de túbulos de Malpighi, que servem para excreção, mas garantem a reabsorção da água. Existe ainda a glândula retal, que vai garantir, aí fica no final do intestino, que vai garantir também essa reabsorção de água. Então, eles conseguem ter uma grande eficiência nessa economia de água. Isso também é uma vantagem, porque ele não precisa estar o tempo inteiro buscando água como recurso, tá? Ele consegue aproveitar bem. Outra característica ainda relacionada à eficiência na economia de água é que eles têm a capacidade de fechar espiráculos, que são essas aberturas que tem no tórax e no abdômen, e que servem para respiração, mas acaba fazendo com que eles percam um pouco d'água. Então, eles desenvolveram a capacidade de fechar esses espiráculos. E aí garante que se perca menos água. Bom, e quais as principais características dos insetos em relação à morfologia, principalmente? A gente tem um plano corpóreo formado por cabeça, tórax e abdômen. Então, os insetos eles têm esse corpo dividido nesses três etagmas, que são essas três regiões: cabeça, tórax e abdômen. O tórax ele vai ser dividido em três segmentos e cada um tem um par de pernas locomotoras. Daí que vem o nome do taxon hexápoda. Hexa é 6 e poda pernas, então 6 pernas. Então o tórax ele é dividido em 3 segmentos, em cada segmento a gente vai ter um par de pernas, totalizando 6. Eles vão ter um par de antenas, eles vão ter 3 conjuntos de peças bucais, que são as mandíbulas, as maxilas e o lábio. As trocas gasosas elas ocorrem através de um sistema de traqueias e de espiráculos, e no caso dos pterigotos, a presença de asas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada região. Em relação à cabeça, a gente vai primeiro falar um pouco das peças bucais. Essa imagem aqui representa um aparelho bucal do tipo mastigador. É o tipo mais comum, que é mais encontrado, né? Então a gente tem aqui um par de mandíbulas, a gente tem aqui um par de maxilas, a gente tem o lábio inferior, que é também chamado de solábio, a gente tem o lábio inferior, o lábio, e dentro a gente vai ter um órgãozinho que a gente chama de hipofaringe, que vai funcionar aí como se fosse uma espécie de língua do inseto. Mas aí a gente tem alguns outros tipos de aparelho bucal. Então a gente tem um aparelho bucal do tipo picador, que é o que a gente encontra normalmente na cigarra, e aí é adaptado para perfurar tecidos, seja ele vegetal ou animal. No caso da lagarta é só tecido vegetal. A gente tem um aparelho bucal do tipo lambedor, que é o de algumas moscas
das abelhas. A gente tem o aparelho bucal do tipo sugador maxilar, que é o da borboleta. Então, uma característica dele é a presença dessa espirotromba aqui. E essa espirotromba, ele desenrola, né, para poder alcançar o néctar lá no interior das flores. Então, de acordo com a posição das peças bucais em relação ao eixo do corpo, existe uma classificação que a gente faz dentro dos insetos, e eles podem ser classificados como prognatas, hipognatas ou opistognatas. No caso dos prognatas, as peças bucais elas são voltadas para frente e elas vão formar um ângulo de 180 graus em relação ao corpo. Já no caso do hipognata, as peças elas são direcionadas para baixo. Esse é o tipo mais comum e vai formar aqui um ângulo de 90 graus em relação ao eixo do corpo. Já o opisthognata é quando o aparelho bucal ele é para baixo e para trás, que é o caso, por exemplo, de alguns percevejos. Então, para ficar mais fácil da gente visualizar, a gente tem aqui um prognata, então as peças bucais elas estão para frente e formam esse ângulo de 180 graus em relação ao eixo do corpo. A gente tem o opisthognata, então aqui o aparelho bucal ele está para baixo e para trás, que é o caso do Hemiptera heteróptera, que são os percevejos. E a gente tem o hipognata, que é quando as peças bucais elas estão para baixo, formando um eixo aí de 90 graus, né, em relação ao corpo. Forma um ângulo de 90 graus em relação ao eixo do corpo, que é o caso, por exemplo, dos ortópteros, né, que são os gafanhotos, grilos. A gente tem ainda na região da cabeça, a gente tem a presença de ocelos, que podem ter até 3. E esses ocelos eles têm a função de identificar se está claro ou escuro. A gente tem a presença de óleos compostos, geralmente o número de... São 2, na verdade, são 2 óleos compostos e que é bem desenvolvido, então eles conseguem ter uma boa visão, uma imagem muito bem nítida e bem definida. Em relação às antenas, como eu falei, os insetos eles têm um par de antenas e elas variam muito em relação à morfologia, então existem vários tipos de antenas. Esses aqui são alguns exemplos, então, por exemplo, no caso dos cupins, a gente tem a antena moniliforme, que os artículos eles vão se assemelhar às contas de um colar. A gente tem cetáceo, que ela vai ficando mais fininha, é o caso, por exemplo, das baratas. A gente tem a clavada, que tem esse último segmento aqui dilatado. A gente tem a pectinada, que parece um pente. A gente tem uma plumosa, que parece realmente uma pena. Geniculada, esse genícula de joelho, ela tem essa dobrinha, é o caso, por exemplo, das formigas. A gente tem a aristada, tem a lamelada, que ela é formada aqui por 3 lamelas. A gente tem a serreada, que lembra realmente os dentes de uma serra. A gente tem a flabelada, e existem outros tipos que não estão aqui. Em relação ao segundo tagma, né, a segunda região do corpo, que é o tórax. Como eu falei, o tórax ele é dividido em 3 segmentos. Então, primeiro é o protórax. Esse pró quer dizer primeiro, mesotórax e o metatórax. Meta quer dizer final, né? E meso, obviamente, o meio. Então, a gente vai ter esses 3 segmentos: protórax, mesotórax e metatórax. Cada segmento desse vai ter um par de pernas. E as asas são em número de 4. Então, a gente vai ter um par de asas no mesotórax e um par de asas no metatórax. Uma perna típica de inseto ele é formada pelos seguintes segmentos. Então, a gente tem a coxa, trocânter, o fêmur, a tíbia e o tarso, e tem o pós-tarso, que seria a garra. E existem vários tipos de pernas e que são adaptadas a diferentes funções. Então, a gente tem a perna ambulatória, que é adaptada para caminhar. A perna saltatória, que é adaptada para saltar, é o caso, por exemplo, dos gafanhotos. A gente tem a perna escavadora, que é adaptada, o nome já está dizendo, para escavar. A escansorial, que é o caso, por exemplo, dos piolhos, ele é usado para se segurar, para escalar. A perna nadadora, em algumas espécies aquáticas. A perna raptatória, que é a do louva-a-Deus. A gente tem a prensora, que é um pouco parecida com a raptatória, mas não tem essas projeções que vão ajudar a segurar a presa. A gente tem a escavadora, eu já tinha falado. A gente tem a coletora, que é a perna, por exemplo, das abelhas, que vai servir para coletar o pólen. A gente tem a perna adesiva, tem a perna limpadora.
E aqui são alguns exemplos. Então, aqui, ó, no caso do gafanhoto, a gente tem o último par de pernas é saltatório. A gente tem a paquinha, que é um inseto que é extremamente interessante, porque ele tem cada par de pernas diferentes. Então, o primeiro par é fossorial, vai servir para escavar, o segundo é ambulatório e o terceiro é saltatório. Então, a gente tem aqui a abelha com o último par de pernas coletora. A gente tem aqui, como eu falei, o do piolho, que é a escansorial. A gente tem aqui o do louva-a-Deus, que é a prensora, e a gente tem a ambulatória. Em relação às asas, a gente também vai ter vários tipos de asas. Então, a gente tem o mais comum, que é a asa membranosa. Essa membranosa pode ser, por exemplo, como no caso das libélulas, que ela é lisa, você consegue ver plenamente a asa, mas no caso das borboletas, por exemplo, a asa é membranosa, mas ela está coberta por escamas, que é o que vai dar aquela coloração das borboletas. A gente tem, no caso dos besouros, o primeiro par de asas é do tipo élitro. Esse élitro quer dizer estojo. Então, se a gente pega um besourinho, a gente vê que o primeiro par de asas deles é extremamente rígido e ela tem a função de proteger o segundo par de asas, que é membranoso e que é de fato que é utilizado para voar. Então, quando ele está em repouso, ele vai dobrar essas asas membranosas e ela fica por baixo dos élitros. A gente tem, no caso dos dípteros, a gente tem o segundo par de asas, ele é modificado em halter ou balancim, que são essas pequenas estruturinhas. Esse nome halter vem realmente de halter de academia, né? Então ele tem aqui uma bolinha na ponta de uma estruturazinha mais longa. E ele serve justamente para poder dar esse equilíbrio durante o voo. No caso, por exemplo, dos percevejos, a gente tem a asa do tipo hemiélitro, que é o primeiro par. Então, eu acho que vocês conseguem visualizar aqui, ela vai ter uma região mais rígida e o finzinho dela membranoso, por isso que chama de M. M é de metade. Então, metade de um élitro, que é a primeira parte, é um pouco mais rígida e depois ela fica, no final, ela se torna membranosa. E tem a asa do tipo tecmina, que é aquela encontrada nos ortópteros, que são os gafanhotos, grilos, que lembram um pergaminho, a textura de um pergaminho. Em relação ao abdômen, a gente tem, existem 11 segmentos, mas nem sempre dá para ver esses 11, em alguns casos eles vão estar fusionados. E os últimos segmentos são genitais, né? Então vai formar a genitália do macho e da fêmea. Existe uma classificação que se faz em relação ao tipo de ligação tórax e abdômen. Então, por exemplo, no caso das moscas e das abelhas, a gente tem o abdômen do tipo livre. Existe ainda o abdômen pedunculado, que é o caso, por exemplo, da vespa. Então, a gente consegue ver aqui, entre o tórax e o abdômen, a gente consegue ver como se fosse uma pontezinha. E tem o abdômen do tipo céssio, que é o que ocorre, por exemplo, nos besouros. A gente vê que não há separação entre o tórax e o abdômen. Então, muitas vezes eles têm a mesma largura, então você não consegue ver muito bem essa divisão, onde termina o tórax e onde começa o abdômen. Do pedunculado, essa divisão é muito visível, né? Porque tem essa estruturazinha aqui, que é quase como se fosse uma pontezinha. E no caso do livre, você consegue ver, mas de uma maneira não tão clara. No abdômen a gente vai encontrar alguns tipos de apêndices. Então a gente tem, por exemplo, nas baratas a gente tem a presença de cercos e de estilos que vai ter, vai permitir o dimorfismo sexual, né? Então no caso das fêmeas a gente tem a presença de cercos, no caso dos machos a gente tem a presença de cercos e de estilos. A gente tem a presença de um sinfúnculo nos afídeos, então eles ficam ali se alimentando da seiva e o excesso dessa seiva é liberado através desses apêndices. A gente tem, no caso do dermáptera, que é a tesourinha, a gente tem esses apêndices também no final do abdômen, que serve para defesa. A gente às vezes tem alguns apêndices modificados em ovipositor. Então, ó, aqui a gente tem, por exemplo, no caso da esperança, a gente tem essa estrutura que a gente chama de têrebra, que é o ovipositor. No caso das abelhas, a gente tem o ferrão.
Aqui no caso da barata d'água, a gente tem esse apêndice também no final do abdômen. No caso da tesourinha aqui, o apêndice que eu falei, no caso dos afídeos. Em relação ao sistema digestório e excretor, os insetos eles têm o intestino dividido em 3 regiões. Então a gente tem o intestino anterior, médio e posterior. O intestino anterior ele vai ter a função de estocagem e também o manuseio físico do alimento. Aí a gente tem o intestino médio, onde vai ocorrer a digestão química, então a gente tem a ação de enzimas digestivas e vai ocorrer também a absorção de nutrientes. A gente tem o intestino posterior, onde vai ocorrer a coleta, a condução e eliminação dos excretas e também a reabsorção de águas e sais. Entre o intestino médio e o intestino posterior, a gente vai ter uma estrutura que é chamada de túbulos de Maupille. Essas estruturas é que são responsáveis pela excreção dos insetos. E aí ele vai retirar da hemolinfa os excretas e vai jogar no intestino posterior para que seja eliminado junto com o resto da digestão. E o excreto nitrogenado que é eliminado pelos insetos é o ácido úrico, que depende de pouquíssima água, né, para ser liberado. Em relação ao sistema circulatório, ele é do tipo aberto e os insetos eles vão apresentar um vaso dorsal que faz às vezes de coração. Esse vaso ele consegue se contrair e ele vai bombear o sangue para cavidades do corpo que são chamadas de hemocelas. E lá eles vão banhar os órgãos internos e eles retornam a esse vaso dorsal através de algumas aberturas que são chamadas de ósteos. Nos insetos, o que seria o sangue deles, na verdade, é a hemolinfa, e que tem por função o transporte de nutrientes, a remoção dos excretas, a proteção imunológica, a coagulação e a cicatrização, além da transferência de calor. Mais uma diferença importante para o sangue da gente, por exemplo, é que a hemolinfa ela não transporta gases, ela não tem essa função. Em relação ao sistema respiratório, o sistema respiratório dos insetos é o sistema traqueal. Então ele tem aberturas ao longo do tórax e do abdômen, que são os espiráculos. Esses espiráculos eles se abrem e o ar ele adentra essas traqueias, que vão se ramificando, vão ficando cada vez mais finas até atingir diretamente as células. E lá ocorre a troca de oxigênio e gás carbônico por difusão e aí é eliminado novamente através desses mesmos espiráculos. A gente tem o sistema nervoso, ele é formado por um cérebro que é dividido em 3 lobos e de onde parte um cordão nervoso ventral. E ao longo desse cordão a gente tem gânglios, que é um conjunto de células nervosas e que vão se dispersando ao longo do corpo e que tem a função de coordenar, né, os movimentos e as funções. Em relação à reprodução e desenvolvimento, a maioria vai apresentar uma reprodução sexuada, embora já existam casos de partenogênese. Geralmente são dioicos, ou seja, eles têm sexos separados, né? Existe macho e existe fêmea. A fecundação geralmente é interna, então o macho ele coloca o espermatozoide no interior da fêmea e esses espermatozoides geralmente ficam abrigados em uma estrutura chamada de espermateca e eles vão sendo fecundados aos poucos. Em relação ao desenvolvimento, existem 3 tipos de desenvolvimento. A gente tem o desenvolvimento, a ametabolia, né? Onde as formas imaturas elas são idênticas aos adultos, é o que ocorre na traça do livro. Então a forma jovem é igualzinha à forma adulta, só que é pequenininha. E aí conforme ele vai trocando o esqueleto, ele vai aumentando, mas as características não mudam, né? A morfologia é igual, da forma jovem até a forma adulta. A gente tem a hemimetabolia, onde as formas jovens elas são muito semelhantes aos adultos, só que vão ter algumas diferenças. Então, a forma jovem, que é chamada de ninfa, ela geralmente tem as asas que não estão desenvolvidas, então as asas são muito pequenininhas, e aí nos adultos essas asas já estão completas. E tem a holometabolia, que é quando as formas jovens elas são muito diferentes das formas adultas, e elas vão passar pela fase de pupa. Então, por exemplo, ocorre na abelha, na mosca, em alguns besouros. Então, a gente tem a fase de ovo, larva, a pupa e o adulto. E a larva é muito diferente da forma adulta. Então, por exemplo, no caso das abelhas,
A lagarta é muito diferente de uma borboleta adulta, por exemplo. Em relação à importância ecológica, os insetos eles são extremamente importantes, são componentes extremamente importantes da cadeia trófica, então eles não só vão servir de alimentos para vertebrados e invertebrados, então, por exemplo, lagartos, aves, outros invertebrados, está aqui um cupim servindo de alimento para uma formiga, mas eles também vão se alimentar de outros insetos, mas também eles podem atuar como decompositores, então se alimentar de carcaça, por exemplo, de animais maiores. Eles são extremamente importantes para a ciclagem de nutrientes, principalmente carbono, nitrogênio, e isso porque eles vão atuar como decompositores de serrapilheira, de madeira, de carcaça, de fezes. Os insetos eles são também extremamente importantes para a polinização e para a dispersão de sementes. Então, os insetos eles são os principais polinizadores, principalmente as abelhas, elas são responsáveis por cerca de 66% da polinização de angiospermas, seguido pelos besouros e borboletas. Então, cerca de 60 a 90% das espécies de plantas existentes elas são polinizadas por insetos. Então, se não houvessem os insetos, provavelmente a gente entraria em colapso porque as plantas não iam conseguir se reproduzir. A maioria delas não iam conseguir se reproduzir e ia faltar alimento para todo mundo. Em relação à dispersão de sementes, alguns insetos eles vão se alimentar de sementes. Por exemplo, as formigas elas vão levar, na verdade, essas sementes para o interior dos ninhos, só que eventualmente algumas dessas sementes acabam ficando pelas trilhas e isso faz com que se dispersem essas sementes e essas plantas consigam ocupar novos espaços. É o caso, por exemplo, também do besourinho, do rola-bosta. Dentro daqui existem, dessa bolinha que ele carrega, existem sementes também e acaba levando para outros locais. Os insetos eles são importantes também para a manutenção da composição e da estrutura da comunidade de plantas, então é comum que alguns insetos eles se alimentem de plantas quando elas ainda estão muito jovens, ainda estão se desenvolvendo, e isso faz com que muitas vezes ele chegue a matar essas plantas, então acaba ali controlando a densidade de plantas, né? Acaba controlando ali a densidade dentro da comunidade vegetal. Bom, os insetos eles são também extremamente importantes do ponto de vista agrícola porque existem inúmeras espécies de insetos que são pragas de plantas cultivadas, então quase todas as plantas cultivadas elas vão ter aí algum inseto causando algum tipo de prejuízo, tá? Aqui são só alguns exemplos, então a gente tem aqui o bicudo, tem a mosca branca, tem enfim, uma série de insetos que vão causar prejuízos. Mas eles vão ter importância também, importância agrícola, mas de uma forma benéfica. Então a gente tem alguns insetos que são utilizados para o controle biológico, então tem alguns insetos que são predadores e parasitoides. Então qual que é a diferença? No caso dos predadores, ele vai lá e ele mata rapidamente a presa e se alimenta dela. Já no caso dos parasitoides, ele vai passar uma fase do ciclo de vida dele dentro. Então, por exemplo, existe uma cultura que é super importante aqui no Nordeste, que é a cana-de-açúcar, por exemplo. Ela é muito acometida pela broca, que é a fase de lagarta de uma mariposa, que é essa lagartinha aqui que vocês estão vendo. E o controle dela é feito quase que exclusivamente por essa vespinha, que é a Cortésia flavips. Então a vespinha ela vai lá, coloca os ovos dela no interior da lagarta. Desses ovos vão eclodir larvas e essas larvas elas vão se alimentar da broca, vão se alimentar da lagarta. Então vai chegar um ponto que essa lagarta ela vai morrer. Mas isso vai demorar bastante. Então essa que é a diferença do predador para o parasitoide. O predador ele mata rapidamente, já o parasitoide não. O inseto ali que está sendo parasitado, ele vai passar um bom tempo ainda vivo e servindo de alimento, mas eventualmente ele vai morrer. É o mesmo caso do Trichogramma galloi. Ele oviposita os ovos da broca comum, da cana-de-açúcar. Então a gente tem ainda insetos, eles são extremamente importantes também do ponto de vista veterinário e zootécnico.
Isso porque eles estão por questões ligadas à saúde animal. Então, eles são vetores de enfermidades e fator de estresse expoliante de nutrientes. Então, dentre as perdas de produção, é possível citar a queda na produção de carne, de leite, de ovos, o dano ao couro, o gasto com medicamentos, com assistência médica veterinária, a perda de crias e pode chegar até a morte do animal. Então, esses são alguns exemplos de insetos que têm importância veterinária e zootécnica, que são as moscas, são as mutucas, as pulgas, os piolhos. Então, a gente tem que algumas espécies hematófagas da família Mucidae, que é uma família de mosca, elas expoliam e provocam estresse no animal, além de veicular hemoparasitoses. Então, o animal, quando ele tenta se livrar, né, desse agente incômodo, ele acaba tendo que interromper constantemente a alimentação dele. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, que é a mosca dos chifres e a mosca do estábulo. A gente tem que é a mosca doméstica também, que é essa que a gente encontra normalmente. Ela tem grande capacidade de veiculação de agentes infecciosos. Então, por exemplo, ela pode causar a mamite, que é essa infecção nas mamas, a onfaloflebite, que é a infecção no cordão umbilical, isso através da veiculação de bactérias. A gente tem pulgas e piolhos, que normalmente ocorrem em criações que não são tecnificadas ou em unidades de produção que têm falhas no sistema de manejo. E aí eles vão espoliar, vão estressar, vão veicular enfermidades em mamíferos, em aves. A gente tem a importância econômica dos insetos, então alguns insetos eles são é, cultivados, por exemplo, a gente tem a apicultura e a meliponicultura. A apicultura são abelhas com ferrão, a meliponicultura é a criação comercial de abelhas sem ferrão, e isso destinado à produção de mel, de própolis, de geleia real, de pólen, de cera de abelha e veneno, né, que é utilizado pela indústria farmacêutica. A gente tem ainda que a colmeia de algumas espécies de abelhas, elas podem ser alugadas a agricultores para aumentar a produção das lavouras. Então, a gente tem, por exemplo, o cultivo do maracujá, que depende muito da polinização por abelhas. Então, alguns agricultores chegam a alugar colmeias para aumentar a produção. A gente tem a sericicultura, que é a criação comercial do bicho da seda. Então, essa mariposazinha aqui, é retirado o fio do casulo e ele é utilizado para a produção, né, do tecido, da seda. A gente tem ainda a entomocultura, então a gente tem a criação de insetos visando a alimentação humana, mas principalmente a ração, né, a alimentação animal. Então a gente tem um inseto que é muito utilizado, é o tenebro, né, que serve para a alimentação de aves, mas a gente já encontra, hoje em dia a gente já encontra inclusive em casa de produtos naturais a farinha de grilo, por exemplo, que é extremamente proteica e pode ser utilizada na alimentação humana. Então era isso que eu tinha para passar para vocês, e em um segundo momento a gente vai ter a Maria Tereza falando um pouco sobre características das principais ordens de insetos. Esse é o meu e-mail, é o meu contato, qualquer dúvida a gente fica à disposição. Agradeço mais uma vez a organização do evento e é isso, gente. Muito obrigada. Oi, gente. Aqui é a segunda parte do nosso mini curso, né? Intitulado Insetos, Características Gerais e Principais Ordens. Como vocês acompanharam, a primeira parte ficou com a doutora Lani, né? E a segunda parte ficou comigo, que me chamo Maria Tereza. Sou bióloga. Minha formação foi feita na Universidade Federal Rural de Pernambuco e vim apresentar para vocês algumas principais ordens desse mundo maravilhoso, né? Que é o mundo dos insetos. Bom, vamos lá. Bem, primeiramente eu trouxe para vocês a ordem Coleóptera, que engloba os besouros. Eu costumo começar com essa ordem porque eu acho que eles são amplamente conhecidos, né? E os mais numerosos. Bem, eu gostaria primeiro de começar dizendo que eles possuem uma metamorfose chamada de metamorfose holometabólica, que representa as fases de ovo,
larva, pupa e adulto, como vocês podem ver aí no canto superior direito, né? Nessa figura aí que eu coloquei para vocês. Eles possuem o aparelho bucal do tipo mastigador e eles possuem diversos tipos de antena que possuem vários formatos. E uma característica principal dessa ordem é justamente seu primeiro par de asas, que é chamado de élitro. O nome Coleóptera se dá justamente por causa dessa asa, onde coleo significa estojo e éptera asa. No caso, essa asa, ela recobre o segundo par de asas, né, com o intuito de proteger. Aí por isso que o nome estojo. E ela justamente possui esse aspecto duro, né, rígido, para proteção do segundo par de asas. Os besouros, eles podem possuir dois tipos de patas, as primeiras, né? No caso, o primeiro par de patas podem ser do tipo ambulatorial ou escavadora, mas também pode ser conhecida como fossorial. E para os insetos que possuem o primeiro par de patas escavadora, é justamente aqueles insetos que possuem uma vivência muito grande no solo, né? No caso, como os rolabostas, como vocês devem conhecer popularmente. Eles são encontrados em diversos habitats e também é o grupo animal com maior diversidade. Ou seja, eles têm vários formatos, tamanhos, adornos. Eu trouxe aqui na imagem a figura de uma família que é a família Passalidae, quando ela estava na fase juvenil e como ela estava na fase adulta, para vocês verem a diferença morfológica entre a fase jovem e a fase adulta. Bem, a ordem Orthoptera eu acredito também que é bem conhecida por causa dos seus representantes, né, que engloba os gafanhotos, as esperanças, o grilo e a paquinha. Eu começo dizendo que essa ordem possui uma metamorfose hemimetabólico, que é diferente da dos besouros, né? Ela é conhecida como metamorfose incompleta. Por que incompleta? Porque a fêmea ela deposita os ovos, aí dos ovos eclode a ninfa, e a ninfa vai passar por várias mudas, que se chamam de instas, até se tornarem adultos. A ninfa é a imagem e semelhança do adulto. A diferença é que a ninfa elas não vão apresentar o aparelho reprodutor desenvolvido e nem as asas também vão estar desenvolvidas. Com o decorrer das mudas é que eles chegam à maturidade. Uma característica principal dessa ordem são o terceiro par de patas deles, que é saltatória, como o nome já diz, ela é especializada no salto, e também o seu primeiro par de asa, que é coreácea, mas é chamada de tegmina. Eles possuem um aparelho bucal mastigador e são predadores vorazes. No caso dos gafanhotos, né? Que eles, na época do acasalamento, eles se agrupam e formam uma nuvem de gafanhotos, né? Que vão voando de plantação em plantação e cada voo desses que eles dão em cada plantação, eles vão devastando toda a plantação. Por isso que eles são considerados pragas. E eles têm um fenômeno natural que é chamado de estridulação, que ocorre através da fricção das asas com protuberâncias que ficam no terceiro par de patas. Aí, com isso, emite uma onda sonora. E é interessante falar que para cada espécie há uma onda sonora diferente. Ou seja, podem ter 10 espécies de gafanhoto e todos os 10 vão ter uma frequência diferente que são só possíveis de reconhecer entre os mesmos da mesma espécie. E esse é um processo que ocorre diferentemente da cigarra, por exemplo, que também tem um processo de estrudulação, mas que ocorre de maneira diferente. Bom, eu trouxe também a ordem Miptera, que ela é dividida em 3 subordens.
A primeira que eu trouxe é a Alkenorrhyncha, e uma das principais características da ordem Hemiptera, englobando as três subordens, é justamente seu aparelho bucal, que é picador-sugador. No caso da Alkenorrhyncha, os seus indivíduos são representados pela cigarra, pelo soldadinho, pela cigarrinha. Eles possuem antena do tipo cetácea, e no caso das cigarras, que é o seu principal representante, ela é o único animal da subordem Alkenorrhyncha que possui as asas membranosas. Sua metamorfose também é metabólica, incompleta, né, como eu já expliquei para vocês. E são fitófagas. E no caso das cigarras, elas podem ter uma longevidade bastante impressionante, podendo viver até 17 anos, dependendo da espécie, se alimentando das seivas das raízes, né, embaixo da superfície do solo. E como eu expliquei para vocês, elas também produzem a estridulação, porém elas possuem um aparelho estridulatório que fica dentro do abdômen, e através da contração elas conseguem produzir esse som, que também possui uma onda sonora específica. E o intuito dessa estridulação é justamente chamar a fêmea, né, para que ocorra o acasalamento. A outra subordem da ordem Hemiptera é a subordem Heteroptera. Como eu já falei, né, os representantes da ordem Hemiptera possuem o aparelho bucal picador-sugador. Na subordem Heteroptera, os representantes são a barata d'água, os percevejos, rema-rema, escorpião d'água. E uma característica bastante específica dessa subordem é a presença da asa hemiélitro. Hemi vem de metade e élitro é aquela asa, aquela asinha que eu já expliquei para vocês dos besouros. Ou seja, no caso eles possuem metade da asa coreácea, né, do tipo élitro, e a outra metade é membranosa. No caso da barata d'água, ele possui as antenas e patas específicas. Como assim? As antenas deles é considerada irregular, porque não possuem uma forma definida, e também porque elas ficam dentro de aparatos chamados fossetas antenais, que ficam embaixo dos olhos compostos desses animais. As suas patas, a segunda e a terceira são natatoriais, já que são insetos aquáticos, e a primeira é prensora. Também, a metamorfose desses animais também é metabólico, e para os representantes aquáticos, eles possuem um, um aparato chamado, um apêndice abdominal, na verdade, chamado sifão respiratório, que é um tubo que auxilia na respiração desses insetos. Enquanto a sua alimentação é bastante variada, eles podem ser fitófagos, hematófagos, saprófagos, zoófagos. No caso da barata d'água mesmo, ela pode se alimentar de pequenos peixes, microcrustáceos, ela é uma predadora nata. Tudo que ela conseguir prender com seu primeiro par de patas, ela vai estar devorando. Outra subordem da ordem Hemiptera que eu trouxe para vocês é a subordem Sternorrhyncha, no qual seus representantes são o pulgão, a mosca branca e a cochonilha. Eles também possuem a metamorfose metabólica, né, incompleta. A maioria é áptero, no caso dos pulgões da cochonilha, das cochonilhas fêmeas, no caso, porque só o macho possui asa. Mas na mosca branca, a sua asa é tegmina, enquanto na cochonilha macho, as suas asas são membranosas. No caso das cochonilhas fêmeas, elas são ápteras, elas são recobertas também por uma carapaça e são sésseis, ou seja, elas são fixas. Elas são fitófagas e são consideradas pragas. Um outro inseto que é usado no controle dessas pragas, no caso do pulgão, é a joaninha, né? Que predam os pulgões. Agora a ordem é Hymenoptera, que abrange as abelhas, as vespas e as formigas. O aparelho bucal, no caso das abelhas, é lambedor, e no caso da vespa e da formiga, é mastigador. No caso das abelhas e mamangavas, né?
possuem patas específicas, no qual a primeira e a segunda é limpadora e a terceira é coletora. Algumas espécies de formigas são ápteras. A sua metamorfose é holometabólica, metamorfose completa. E em algumas espécies eles possuem um apêndice abdominal típico, que, como vocês devem saber, é o ferrão. Eles são grandes agentes polinizadores, né, os maiores representantes de agentes polinizadores, e é através dele que dá a nossa sobrevivência, né? São extremamente importantes para o funcionamento do ecossistema e todo o funcionamento da, da diversidade da flora que nós possuímos. A ordem Lepidoptera possui como representante as borboletas e as mariposas, e a principal característica dessa ordem é o seu aparelho bucal, que é sugador maxilar, que é uma estrutura chamada espirotromba, que é enrolada, que fica enrolada quando ela não está sendo utilizada, mas quando eles vão para a flor, para sugar o néctar, esse aparelho bucal ele se desenrola para conseguir chegar até lá. Uma diferença bastante característica entre borboletas e mariposas é justamente as antenas. As borboletas possuem antena do tipo clavada, enquanto as mariposas podem possuir qualquer tipo de antena, menos a clavada. E também outra característica específica dessa ordem é as asas, que são membranosas com escamas. Elas também possuem metamorfose holometabólica e eles são agentes polinizadores. E eu posso dizer que eles são agentes polinizadores bastante específicos, como por exemplo, tem uma família, que é a família Sphingidae, e no qual eles possuem uma espirotromba excepcionalmente grande. Mas também porque eles polinizam flores que possuem o tubo bastante longo na corola. Então eles vão desenrolar a espirotromba, vão sugar o néctar e vão para outra planta. E assim fazendo com que a polinização ocorra. Bem, a ordem Mantódia é representada pelo louva-a-Deus, no qual a principal característica dessa ordem é justamente o primeiro par de pata deles, que é raptoriais. Ele possui o aparelho bucal mastigador, primeiro par de asa tegmina, e a sua metamorfose é metabólica. E como vocês também devem saber, que é bastante conhecido, eles são predadores vorazes. Eles comem desde pequenos mamíferos a aves, até outros insetos também. E o que ocorre normalmente é um canibalismo sexual, né? No qual a fêmea, após o acasalamento, ela devora o macho, né? Há muito debate sobre isso, sobre por que isso ocorre, mas sugere-se que isso ocorre devido à reposição de nutrientes, né? Que a fêmea precisa. E também eles são usados por controle de pragas. Porém, a utilização deles é bastante limitada, porque eles não vão predar uma espécie específica, mas sim qualquer, qualquer insetos que possam vir a aparecer na frente deles, como por exemplo insetos polinizadores. Bem, a ordem Odonata compreende as libélulas, né, que possuem diversos nomes populares. Aqui no Nordeste chamamos de zigue-zague, zigue-zigue, cavalo do cão, enfim, entre outros. Eles possuem aparelho bucal mastigador, possuem as antenas cetáceas bem reduzidas e olhos bem desenvolvidos. As suas asas são membranosas, também possuem metamorfose incompleta, no qual a sua ninfa, que eu coloquei aí para vocês verem, que está aí no canto direito aí superior, com a seta aí apontando. No caso, a ninfa é a que está do lado esquerdo, né? A ninfa, ela é aquática e predadora. Ela se alimenta de larvas de outros insetos, microcrustáceos que estão ali, ela sai devorando tudo. E uma característica específica dessa ordem é que as libélulas são o único inseto que possui o abdômen do tipo basiliforme, ou seja, forma de bastão. Algumas espécies também são bioindicadores da qualidade da água. Bem, a ordem Blatódia
Suas representantes são as baratas, né? Baratas domésticas, barata do campo, as baratas de Madagascar. É, elas possuem um aparelho bucal do tipo mastigador e suas asas são do tipo tegmina. Todas suas patas são ambulatoriais. Elas possuem metamorfose hemimetabólica e são encontradas no mundo inteiro. São cosmopolitas, né? São encontradas em todo tipo de ambiente. Algumas são ápteras, como por exemplo as baratas de Madagascar, né? E elas são consideradas pragas urbanas, né? Estão presentes nas nossas casas, estão quando também estão presentes em ambientes insalubres, aí depois vão para nossas casas, enfim. É, mas também tem algumas que se alimentam de madeira, né? Tem todo uma diversidade quanto às nossas baratas. Bem, ainda na ordem Blatódia, mas na infraordem Isóptera, que engloba os cupins, eles são, eles são amplamente distribuídos, né? Possuem aparelho bucal mastigador. Apenas os reprodutores são alados. Também possuem a metamorfose metabólica e eles possuem castas bem desenvolvidas, né? Que é a rainha, o rei, o soldado e o operário. O soldado, ele tem a função de defender a colônia, né, o ninho, enquanto o operário, ele faz toda a manutenção. Ele constrói o ninho, ele alimenta a rainha, ele alimenta o soldado, cuida dos reprodutores. Os soldados, justamente essas duas primeiras fotos que eu mostrei para vocês, eles possuem uma mandíbula bastante proeminente. No caso dessa segunda foto, no canto superior direito, essa estrutura que vocês estão vendo não é a mandíbula, é outra estrutura, mas a mandíbula dele está presente, é uma mandíbula vestigial bem pequenininha, mas está aí presente. E eles são popularmente conhecidos como praga, né? Pragas urbanas e pragas nas plantações. Nas pragas urbanas, eles são encontrados em vigas, no telhado, em diversos locais. E na plantação, nem toda espécie causa danos. Majoritariamente, pouquíssimas espécies causam danos à plantação, mas a maioria que está lá é justamente para a ciclagem de nutrientes presentes no solo e também para a aeração desse solo. Então, ou seja, eles são benéficos para o solo. Então, acho que deveria ter bastante estudos sobre isso para que não ocorra um controle indiscriminado das espécies que estão ali para favorecer esse ecossistema, né? Para favorecer o ambiente. No caso dos alados, eles eles saem num fenômeno natural chamado de revoada, né? Quando está na estação chuvosa, quando eles já alcançam a maturação, eles saem na estação chuvosa e aí lá eles se encontram, o macho encontra com a fêmea, eles descem para o solo, desmembram as asas e vão dar início a uma nova colônia. Bem, a ordem Diptera, no qual dip significa duas e ptera significa asa, né? Engloba as moscas, os mosquitos, a mutuca. Eles possuem o aparelho bucal lambedor, no caso das moscas domésticas, e picador-sugador, no caso dos mosquitos e das mutucas. O segundo par de asa deles é atrofiado, chamado de halter ou balancinho, que não tem função de voo, tem função de dar equilíbrio para esses insetos. A metamorfose deles é holometabólica, ou seja, completa, e eles possuem uma grande variedade alimentar. Eles podem se alimentar de substâncias açucaradas, como néctar ou sumo de frutas, mas também tem alguns que são hematófagos e tem outros que são encontrados até em material em decomposição. Eles possuem grande importância forense porque através deles é possível determinar quanto tempo o corpo já está presente no local, mas também médica e veterinária, como miíase ou dengue, enfim. Também eles possuem antenas específicas. No caso das moscas domésticas, o tipo de antena é a aristada. No caso da mutuca, é a espatulada. E no caso dos mosquitos, há um dimorfismo sexual, mas na maioria das vezes é plumosa.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de vocês e por vocês terem acompanhado até aqui.